correndo o risco de ver nossos fundos serem transferidos para o Banco do Brasil. Ao mesmo tempo, era necessário criar um aparato que possibilitasse decolar as operações de empréstimos com um mínimo de governança. Além disso, eu não tinha nenhuma experiência de banco, mas em meu auxílio a vivência adquirida em consultoria e os princípios de gestão que dosavam administração e política e, sobretudo, o saber lidar com pessoas e aproveitar as suas potencialidades. Sempre cuidei para que os trabalhos em equipe se centrassem num ambiente de respeito e de propósitos bem delineados. Para mim, é claro que a consistência na gestão se torna reforçada quando as diretrizes e estratégias são estabelecidas e conhecidas de forma participativa e democrática, fazendo com que cada pessoa saiba encaixar a sua atuação dentro do conjunto. Metas e agendas de compromisso foram os nossos guias. Nunca vou me esquecer do sino que tocava e era ouvido ao entardecer em todo o Passaré, anunciando o avanço de resultados que faziam chegar mais próximo das metas. Governador, as badaladas, naquela ocasião, eram como se fossem uma espécie de MAP sonora. Hoje, prezado governador, eu posso afirmar que entendo um pouco de banco de desenvolvimento, mas a mudança que me transformou foi a consciência e o entusiasmo do fazer acontecer. Porque pertencer a um governo é fazer acontecer, e nisso a cultura da academia, embasada em acréscimo de conhecimento, reflexão, teorização, cede lugar, ou melhor, usa tudo isto na realização, na perseguição dos prazos, dos cronogramas, no projeto político em que se acredita. Nesse caminho, não adianta vociferar contra a burocracia e os caminhos truncados, mas se trata de enfrentá-los e, se possível, remover os possíveis entulhos com preceitos normativos adequados e alguma criatividade. Quanto à ADESC, que passo a presidir, já vou formando uma visão preliminar quanto às suas necessidades de algumas modificações na sua estrutura funcional e normativa, visando conferir maior possibilidade de ação dentro de sua missão de contribuir para o desenvolvimento produtivo do Estado do Ceará e que espero contar com a sua aprovação. No entanto, a situação se assemelha à prática de trocar pneus com carro andando. A demanda de investimentos produtivos no Estado é grande e de todo porte. Assistimos à crise internacional, mas o país é hoje um porto relativamente seguro e sabemos que em época de crise é quando para alguns setores a lógica de expansão ocorre, ao mesmo tempo que o fortalecimento do mercado interno nordestino confere maior fôlego ao crescimento econômico. O trabalho na ADESC tem aspectos bastante diferenciados do Banco de Desenvolvimento, na medida em que trata da objetivação de um conjunto de variáveis que devem ser ajustadas, envolvendo muitos órgãos e decisões. Trata-se de um sistema complexo, interdependente e de muitas dosagens minuciosas nos campos da logística, da infraestrutura, do meio ambiente, da aptidão empresarial, dos incentivos, do potencial de geração de empregos, permeados sempre por normativos, licitações, financiamentos, recursos escassos, capacidade de pagamento, etc. Esse sistema, em se tratando de investimentos, requer um bom entrosamento entre governo e iniciativa privada, e, sobretudo, dentro do próprio governo. Torna-se necessário que seja claro, realista, em meio à chamada guerra fiscal e retardamento de uma reforma tributária correlacionada com uma política de desenvolvimento regional que ainda permanece para todos nós como um enigma. Enigma que seu governo vem buscando decifrar para não correr o risco de ser engolido. Afinal, como já pregava Keynes, o mundo é prêmio de incertezas. A ADESC, que assumo, tem desenvolvido um trabalho expressivo. A construção criteriosa e profissional, herdada das gestões de Bauman, Souza e dos diretores que por lá passaram ou que continuam, e a força de trabalho que tem impulsionado a instituição, mostra uma densidade reconhecida. Acredito que falta uma melhor comunicação e publicização de suas ações e seus resultados, que são muitos. O pessoal tem sido meio mineiro por lá, trabalha em silêncio. O Ceará e o governo do Ceará respiram desenvolvimento. Isso é perceptível desde minha estada no Banco do Nordeste até o curto período de tempo que venho tomando contato com a ADESC. O bastante para perceber que a atração de investimentos não se faz só com incentivos fiscais e tributários. Tenho certeza
e que as medidas que levem a aperfeiçoamentos endógenos devem se coadunar com os limites decorrentes do tempo e os resultados têm um enquadramento no atual mandato. Isso não implica em deixar de lado uma visão de longo prazo, mas significa que metas e resultados têm que ser definidos e objetivados no decorrer do atual mandato. Deveremos concluir logo a inclusão de 2 diretores para rever o planejamento estratégico e nossas metas. É pressuposto considerar que a estrutura operacional da DESC deve ser leve e enxuta e que garanta eficiência interna e eficácia junto à visão do mundo, dos negócios, de uma aptidão reconhecida pelo mundo empresarial, com uma abertura e diálogo articulado e efetivo nas decisões. Existem alguns pontos que devem ser enfrentados, como heranças do passado. O melhor exemplo disso é o destino e transferência gradual da CODES e de seu patrimônio para a DESC. A gestão do patrimônio da DESC é uma área que tende a se firmar mormente dentro da perspectiva da sua participação em capital de risco e investimentos relevantes para o Estado. Entender a lógica empresarial constitui um aspecto primordial, que tem sido a mim transmitido pelo presidente do SEDE, Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, nosso amigo Ivan Bezerra. Criado pela Lei 13.960, a DESC é essencialmente executora de uma política de desenvolvimento produtivo do Estado. Deve ter sua atuação preponderantemente voltada para a objetivação de investimentos produtivos e necessários no Estado. A política de desenvolvimento produtivo do Estado do Ceará pode ser resumida em alguns de seus aspectos mais significativos, sem pretensão de esgotar. Trata-se de política produtiva direcionada para a estruturação de investimentos em infraestrutura e grandes projetos com elevado poder de indução de encadeamentos produtivos e integração logística no Estado, voltados para o mercado interno e plataforma de exportação. Esse poder de encadeamento objetiva gerar renda e emprego dentro de seu território, através de multiplicadores consistentes, assim como o acréscimo da receita do governo estadual e prefeituras municipais, que amplia as respectivas capacidades de investimento. Inclui esforços relativos à objetivação e instrumentalização voltadas para o equilíbrio espacial da esfera produtiva e de emprego, mediante a indução de investimentos, buscando a interiorização e desconcentração gradual da região metropolitana de Fortaleza. Demonstra apoio decisivo à pequena agricultura e à regularização fundiária como diretrizes de permanência do homem no campo e melhores condições de vida. Apresenta efeitos de indução ao setor terciário e de serviços. Apresenta forte complementariedade com a política federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vem buscando explorar as potencialidades econômicas locacionais, espelhadas no avanço das modalidades de energias renováveis e internalização das suas necessidades, supridoras de equipamentos e capacidade científica. Volta-se também para ganhos de eficiência energética e rebaixamento do custo da energia. Vem obtendo resultados significativos na exploração das potencialidades econômicas, tecnológicas e locacionais no campo do agronegócio no Estado, com destaque para a fruticultura, floricultura, carcinicultura, maricultura, biomassa e pecuária leiteira. Procura tornar concreta a exploração das potencialidades econômicas e logísticas existentes no campo da mineração e sua transformação industrial. Tem evidenciado um campo propício a nível nacional para avanço de investimentos na denominada indústria tradicional, dotada de elevados requisitos tecnológicos, competitividade e empregabilidade, como o setor têxtil, confecções, calçados, alimentícios, construção civil.